nós podemos ir direto à fonte de Deus, a fonte de vida. É a palavra dele. Hoje, Evangelho de João, capítulo 3. Vamos meditar, tenho certeza, Deus vai falar conosco. Então, vamos pedir a direção dele. Senhor Jesus, que a tua palavra venha nos dirigir, fala com a gente, que essa palavra, o Senhor venha nos mostrar o caminho da salvação, que assim seja. Lá no versículo 1 ele diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, nós tínhamos lido um pouquinho antes disso, né, que Jesus estava fazendo muitos milagres. Ele não dava confiança a ninguém porque sabia quem eles eram. Mas os milagres estavam atraindo as pessoas. Com certeza Nicodemos viu mesmo os milagres, as curas, as pessoas chegando até Jesus e sendo livre. Então, ele veio com esse elogio para Jesus. Olha o 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o Senhor Jesus levou a conversa para um nível espiritual, já que ele era o príncipe entre os sacerdotes, então ele tinha uma responsabilidade, ele conhecia a palavra de Deus, então o Senhor Jesus entrou mais fundo com ele na palavra. E ele falou: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu quero fazer aqui um pequeno resumo. O pecado, o que ele faz no ser humano? Ele faz com que o nosso espírito, que também podemos chamá-lo de homem interior, ele morra, porque o resultado ou o pagamento para o pecado é a morte. Então, o nosso espírito morre. Então, quando Deus olha para o ser humano, ele quer enxergar o espírito dele. E se essa pessoa está morta, então não há vida nela, não há maneiras de se comunicar com Deus. Quando ele fala que o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, é que o espírito do ser humano, quando tem o encontro com o Senhor Jesus, então esse espírito renasce. Ele é nascido de Deus. Então ele passa a ter as características de Deus também nele. E aí Jesus continua falando para ele no 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a pergunta dele foi até meio sem lógica, né? O problema da pessoa que ainda não nasceu de Deus é que ela só consegue enxergar as coisas naturais. Ela só consegue ver as coisas materiais, mas não as espirituais. Assim como Nicodemos. O entendimento dele para as coisas de Deus estava fechado. Então, por mais que Jesus falasse coisas para ele, que levasse ele ao entendimento da fé, ele não conseguia, aquilo era demais para ele, não fazia parte do universo dele. Mas ele falou duas coisas importantes: nascer da água e nascer do Espírito. O batismo nas águas é uma decisão que a pessoa toma em seguir o Senhor Jesus, em se arrepender. Por exemplo, toda vez que você pega a Bíblia, ela começa a apontar os nossos erros, ela começa a nos revelar que nós somos um pecador e que não há solução para nós. Mas a palavra também indica um Salvador, que é Jesus, que morreu por nós pelos nossos pecados. Então, quando a pessoa decide mergulhar nas águas, né, com o pastor vai mergulhá-la nas águas, ou por aspersão, quando se é jogada água no alto da cabeça da pessoa. Então, nessa forma de batismo, o pecador está reconhecendo a sua condição de pecador e que precisa de um Salvador. Então, ele está sepultando aquela velha criatura. Então, nasceu da água. E o do Espírito é o Espírito Santo.
Porque a segunda coisa mais importante na vida de um cristão é ele ter o Espírito Santo nele. O Espírito que irá guiá-lo, fortalecê-lo, que irá dar condições a ele de ter o próprio Senhor e Salvador, o Espírito Santo dentro dele, guiando ele por toda a verdade. O Bispo Macedo diz assim, no comentário: a água e o Espírito. A água era fundamental nos rituais de purificação dos judeus, mas seus efeitos eram limitados, pois não conseguia lavar a alma dos pecadores, a alma dos pecados e dos desejos impuros. Embora seja o elemento básico do batismo nas águas, ato de quem arrependido deseja começar uma nova vida, por si própria não é suficiente para operar o novo nascimento. Para que esse milagre ocorra, é necessário haver a presença do Espírito Santo, que é o agente essencial dessa ação divina. Ele é a fonte da água purificadora que jorra para a vida eterna. No Espírito Santo há poder transformador para aqueles que desejam nascer de Deus e viver conforme a sua vontade. Na parte B diz, não pode entrar no reino de Deus. Isso significa que somente aqueles que possuem identidade espiritual como Senhor terão prazer no céu. A maior e a mais completa de todas as bênçãos. Aqueles que são carnais consideram, aspiram e se realizam em questões terrenas, mas os nascidos de Deus vivem como se o reino dos céus começasse aqui. Tamanha a sua afinidade com o Altíssimo. Estes, embora vivam no mundo, não se encantam com seus prazeres, mas se regozijam com as questões espirituais. E aí, continuando, ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, há uma divisão entre aqueles que ainda não nasceram do Espírito, e se eles não nasceram do Espírito, são nascidos da carne, e aqueles que são nascidos do Espírito. Esses já venceram a carne, sepultaram a carne, e agora eles são espíritos, porque eles se comunicam com Deus. Olha o 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falais de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, ele foi falando de coisas que o Senhor Jesus estava fazendo aqui na terra. Mas o Senhor Jesus apontou para o reino de Deus, que começa no interior de cada ser humano. Mas ele não conseguiu entender isso. Ele só conseguia ver aquilo que os olhos dele conseguiam ver, não o que os olhos do entendimento, da fé, conseguiam enxergar. No 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Então, o Senhor Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Então, ele sabe do que ele via nos céus, né, junto do Pai. Agora ele está na terra. Então, quando ele fala de algo que acontece, né, no mundo espiritual, você deve dar muito valor e atenção, porque é por aí que Deus quer transformar a sua vida. Por isso que ele começa a transformar de dentro para fora. O diabo é o contrário. Ele destrói de fora para dentro. E quando ele chega dentro, ele causa a depressão, ele causa o ódio, a mágoa, o ressentimento. Ele vai destruindo a pessoa por dentro ao ponto dela não suportar e ela desejar mais a morte do que a vida. Já o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele começa a regenerar o coração, a alma do ser humano. Ele começa por tratar no nosso interior e isso começa a refletir do lado de fora. Então, ele diz assim no 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse versículo aqui, o Senhor Jesus deixou bem claro o que ele veio fazer e qual a função dele. Quando ele falou, ele lembrou, né, como ele era um sacerdote, ele conhecia bem a história da Bíblia. Então, ele relembrou de um fato que aconteceu, onde entrou o pecado, e com o pecado entra a consequência, a morte. Então havia serpentes que começaram a picar os homens, e começou a morrer muita gente. E Deus, para resolver aquela questão, porque Moisés intercedeu pelo povo, então Deus falou assim: você vai fazer uma serpente de bronze e você vai levantar essa serpente. Quem for picado com uma serpente, ao olhar para essa serpente de bronze, vai ficar curado na hora. Aquilo ali era o exemplo do que iria acontecer depois com o Senhor Jesus, quando ele fosse levantado na cruz do Calvário, carregando os nossos pecados, e todos aqueles que olham para o Senhor Jesus daquela forma. E qual a maneira nós temos de olhar para Jesus daquela forma? Através da Santa Ceia. O pão, representado pelo corpo, e o cálice do sumo da uva, representado pelo seu sangue. Então, quando nós levantamos a Santa Ceia em nossas mãos, então eu posso até ler aqui novamente. Ele diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você levanta a Santa Ceia, você tem a certeza que você não vai perecer, que você está ali recebendo o Salvador da sua vida. E aí vem essa frase do amor, né? O amor que não é o amor que esse mundo fala, o amor sentimento, o amor que se corrói. Não, é o amor verdadeiro, sacrifício. Olha lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor de Deus pelo ser humano que pecou, que errou, que fez tudo de errado, mas que ele ama. Então ele deu o próprio Filho, o único Filho que ele tinha, para que morresse em nosso lugar, que assumisse a nossa culpa. Porque através do Senhor Jesus, agora não somente ele é filho, mas todos aqueles que seguem os mesmos passos do Senhor Jesus se tornam filhos de Deus. No 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, ele falou de duas condições. O que crê não vai perecer, mas aquele que não crê já está condenado. Quem é que crê? É quem sacrifica. É quem pega a sua vida e fala assim: a partir de hoje, eu decido morrer para esse mundo. Eu decido morrer para o meu ego, para a minha vontade, para os meus desejos, para as minhas mágoas. Eu decido morrer para aquilo que está me afastando de Deus. E eu decido seguir a partir de hoje a Ele. Não vou ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas é uma decisão tomada. Uma vez que a pessoa faz isso, ela não vai perecer. Mas a pessoa que diz crer, mas na hora da tentação ela cai e ela volta a cair, ela está sempre fazendo as mesmas coisas, essa pessoa já está condenada. Por exemplo, a pessoa que carrega mágoa, ela não vai entrar no céu com mágoa. Então ela já está condenada. Mas não sou eu que estou falando isso, é o que está escrito. A pessoa que ela cede aos caprichos, aos desejos pecaminosos do coração dela, ela já está condenada. Mas a pessoa que luta contra isso, ela vai vencer. E ela vai tomar uma posição de servo e Deus vai revestir ela de força. A força não vem de nós, a força vem de Deus. Olha o 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, que Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz, é claro, ela vai revelar as obras más. Então nem todo mundo quer estar na luz. Você pode observar que quem é trevas se junta com quem é trevas,
e fazem suas maldades. Agora, quem é luz não vai conseguir se misturar com as trevas, não dá certo. Por isso que você deve procurar ter amizades de pessoas que tenham a mesma fé que a sua, que creiam no mesmo Deus que você crê, que comungam da mesma comunhão que você comunga. Pessoas da fé que vão levar você para cima e não para baixo. No 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já este meu gozo está cumprido. Quer dizer, aqueles discípulos, eles estavam na carne, porque eles queriam semear uma certa contenda, porque eles vendo que Jesus estava batizando mais do que João Batista, eles falaram assim: olha, não é justo, porque quem começou a fazer isso foi ele, foi João Batista, então ele está errado. E aí foram falar com João Batista, para você entender que o mal, ele às vezes quer destruir aquilo que Deus está construindo. Quando você é espiritual, você sabe entender as coisas do que está acontecendo à sua volta. E João Batista deu uma boa resposta. Ele falou: ninguém pode fazer alguma coisa se do céu não for dado para essa pessoa fazer. E ele falou: eu me alegro, porque ele é o esposo que agora está aqui para buscar a sua noiva, a sua igreja. E aí ele diz assim, olha só o versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Todo servo pensa assim. Ele prefere que a glória seja de Deus e não dele. Ele prefere que Deus fique em evidência, não ele. Acontece uma cura. Ah, foi o pastor. Não, não foi o pastor, foi Deus. A fé que a pessoa apresentou diante de Deus levou ela à cura. O pastor é um mero utensílio, é um mero instrumento de Deus para fazer, para provocar o milagre ali. Mas não é ele, é Deus. Deus é quem opera, é Deus quem faz. É como essa obra. Essa obra não é dos homens, não é do bispo. Essa obra é de Deus. Quem executa ela é o Espírito Santo. E ele vai usar homens cheios de falhas. Mas importa fazer o que João Batista falou aqui. Importa é que ele cresça e que eu diminua. Quem vai fazer mais não importa. Importa é que o Senhor Jesus ganhe, que o reino de Deus se encha. No 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Quer dizer, o que eles estavam ali querendo provocar era coisas da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, quer dizer, sabe enxergar as coisas como Deus enxerga. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos, nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, Deus não dá o Espírito Santo dele para os seus servos com medidas, com limitações. Ele espera uma entrega sincera, real e total da pessoa. E em troca ele dá o Espírito Santo por completo, reveste o servo dele. Minha amiga, você tem essa oportunidade, meu amigo, você também.
de buscá-lo, de reconhecê-lo na sua vida e colocar sua vida à disposição dele. Só depende de você. E claro, a escolha sempre vai ser sua, tá bom? Que Deus abençoe e continue iluminando você. Reflita nessas palavras. Se você tem a Bíblia do Bispo Macedo, abre ela. Então, medita naqueles comentários da Bíblia do Bispo que vai enriquecer ainda mais a sua fé, tá bom? Que Deus ilumine você.